A ideia do MPLA continua a ser a mesma. Manter a narrativa para poder justificar o excesso de autoridade, ok? E essa ilusão de poder que o MPLA tem. No entanto, a narrativa histórica, existem várias narrativas, a ideia de que o Paulo foi apresentando aqui, da FENELA que comem pessoa, do Savimbe, que era um bicho com cauda, os da UNITA tinham cauda, coisas do gênero. Durante muito tempo, esses aspectos da propaganda foram essenciais para o MPLA buscar o apoio das massas. Hoje o MPLA enfraquecido, não nota que precisa de virar o jogo, o MPLA continua a usar as mesmas ferramentas e aproveita desses momentos para continuar a justificar essas narrativas que foram plantadas lá atrás. Felizmente, como disse o Paulo e muito bem, os tempos são outros. Hoje, a comunicação digital é muito mais viável que essa comunicação constitucional e institucional, por questões básicas. Porque a partir do momento em que se tem um partido-Estado, automaticamente todos os órgãos de comunicação social e etc. vão ser assediados pelo partido e vão ser controlados pelo partido no poder. Logo, esses instrumentos tornam-se inviáveis para as pessoas que procuram buscar outras narrativas e outras perspectivas. A televisão pública de Angola, por exemplo, perdeu toda a credibilidade. Hoje é um órgão que olha-se como mais uma ferramenta a serviço do partido do que propriamente a serviço dos angolanos. Portanto, o MPLA faz tudo para manter as narrativas históricas, porque a base do poder político do MPLA está na manipulação da história. A maior parte dos factos históricos apresentados pelo MPLA são falsos. Inclusive, o MPLA falsifica a sua própria história. Até os militantes do MPLA estão confusos, não sabem quem foi o primeiro presidente do MPLA. Por quê? Porque o MPLA continua a usar a desinformação, a manipulação da informação como um trunfo político para legitimar os indivíduos que se encontram aí, os indivíduos que se encontram no poder do próprio MPLA e no poder do país. Agora, se haver justiça, o dia da independência deve ser celebrado quando o MPLA sair do poder. Quando o MPLA sair do poder, Exatamente. Aí começa um novo capítulo na história da Angola. Sim. Aí realmente começa a independência. E não devia se perder muito tempo a olhar a participação porque o MPLA deu continuidade às práticas coloniais. Olhamos para a Constituição, olhamos a forma com que o MPLA se embarcou o próprio Estado, olhamos essa questão da partidocracia, do excesso de interferência política por parte do MPLA em todos os setores da vida, o controle exacerbado da produção de pobreza, a inflação da própria miséria em Angola. Todos esses elementos mostram claramente que o povo angolano nunca teve uma independência como tal. Por não ser uma independência como tal, a história da Angola deve começar quando o MPLA sair do poder. Porque nota-se claramente que esses indivíduos não lutaram para libertar o povo angolano. Eles lutaram para tomar o espaço do colono para si mesmo. E a forma como se servem do próprio poder mostra claramente isso. Se nós olharmos bem, aquele meu Isaías Kalunga, que parece mais um delinquente, etc., vai receber medalha de 50 anos. Quer dizer, o MPLA escolhe a quem atribui medalhas, etc. O MPLA dá-se o direito de excluir da história as pessoas que não lhe interessam. O MPLA quer continuar a manter aquela narrativa que saiu dos acordos do Alvor, que permitiu o próprio Agostinho Neto, okay, declarar a independência de forma unilateral para se apossar do poder. Okay? Continua a querer manter essa mesma narrativa, a continuar a cultivar a mesma narrativa, a levar o país na mesma direção. Mas isso já não nos interessa. Portanto, é preciso às vezes ter um bocadinho aqui de atenção. A independência da Angola vai chegar realmente quando o MPLA sair, porque até aquela bandeira que nós temos hoje do país tem que ser alterada. Esse hino precisa de ser alterado, porque o hino, por exemplo, a independência que tanto se festeja, exatamente. Rapidamente, a independência que tanto se festeja tem os seus símbolos referenciais. E quando nós olhamos para o hino da República, por exemplo, é uma traição direta aos objetivos que nortearam essas lutas revolucionárias pela independência. Só o hino de Angola já é um documento cantado de traição aos princípios que nortearam a própria revolução que conduziu à independência. Ó pátria, nunca mais esqueceremos. Os heróis do 4 de fevereiro. Os heróis do 4 de fevereiro estão na rua, mutilados, as mulheres não recebem nada, os filhos crescem na pobreza e etc. Mas o hino falsamente nos diz, pátria, nunca mais esqueceremos.
Orgulhosos lutaremos pela paz com as forças progressistas do mundo. Quais são essas forças progressistas que nós nunca vimos e qual é essa paz que nunca chegou? Portanto, só o hino já é um documento cantado da quebra de expectativas com relação a essa mesma independência. Portanto, essa independência realmente é do MPLA, porque o povo angolano não tem independência. Então, a independência, como é do MPLA, eles que ofereçam medalhas a quem eles quiserem, e o povo angolano deve lutar por uma real independência. E quando essa independência chegar, a história da Angola deve ser mudada para essa mesma independência, que precisa de ser festejada a partir daquele marco em que o MPLA vai sair do poder.